Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Desta vez vamos fazer a correção do teste de matemática e vamos fazer rapidamente. Rapidamente porque eu não quero que este vídeo esteja mais de 30 minutos, ok? Portanto, vamos logo despachar, sem meter enrolação no início e bora logo começar. Pergunta 1. Portanto, o radical era o que eu vou escrever no quadro. Então pessoal, isto foi o que apareceu no teste, né? Duas raízes quadradas de 3 vezes raiz de índice 4 de 80. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês tinham de fazer era ver que este 80 é um número grande e tentar decompô-lo. Ao decomporem o 80, pessoal, vocês faziam a regra de cálice folhas, não é? Que é dividir pelo menor número possível, sem ser o 1. Portanto, 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 10 a dividir por 2 dá 5. 5 já não se divide por 2, então dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 4? Não. Então só dá para dividir consigo mesmo, por ser um número primo. Então 5 a dividir por 5 dá 1. Ok. Então, nós formamos 4, 2 e 1, 5, certo? Então, estes 4, 2 formam-se para ficar. Porque isto é 2 elevado a 4 vezes 5. Então fica. Uh, Portanto, fica raiz quarta de 3, porque raiz vezes raiz quadrada vezes raiz quadrada dá raiz quarta. É como se tivesse aqui. É como se esta raiz valesse um 2 e esta raiz também valesse um 2. 2 vezes 2 dá 4, então fica raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 5, certo? Porque foi o que nós retirámos daqui. Pronto. E agora, pessoal, este 4 corta-se com aquele 4 e este 2 passa para trás da raiz, ou seja, fica raiz quarta de 3, continua na mesma, vezes 2 raiz de quarta 5, ok? Portanto, o expoente do 2, que é 4, corta-se com a raiz e fica 2 raiz de 5, porque tecnicamente esta raiz conta também para o 5. Portanto, este corta-se com a raiz, mas aqui cria-se outra raiz. Pronto, eu já expliquei isto. E depois isto fica. Depois o resultado final, pessoal, será 2 raiz quarta de 15. Porquê 15? Porque 3 vezes este 5 dá 15. Vocês não podem fazer 3 vezes 2, porque este 2 está fora. Só conta os números de dentro, então. Os números de dentro. Então, como estas duas raízes têm o mesmo índice, né? Que é 4. Dá para calcular. Portanto, 3 vezes 5 dá 15. Este 2 continua na mesma. Portanto, fica 2 raiz de quarta de 15. Ok? E o 15 já não dá para decompor. Ok? Porque vai dar 3 vezes 5. Anyways, guys. Next question. Pergunta 2. Portanto, tínhamos este gráfico maravilhoso, né? Tínhamos aqui este gráfico, não é? E pessoal, a primeira pergunta era a mais fácil de todas e dizia: indica as coordenadas de A. As coordenadas de A, pessoal, era 2, 3, ok? Bastava só ver os tracinhos, como eu já tinha dito, e vocês descobriam logo. Portanto, 2 é a abscissa e 3 é a ordenada. 2.2. Em que quadrante se situa? Pessoal, espera aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, se isto é o 1 e o A está aí, então situa-se no primeiro quadrante, ok? Pronto. 2.2.1. Apresente sobre a fórmula correta de quadrante. Pessoal, a fórmula do primeiro quadrante, pessoal, é. Vocês tinham que pensar assim, pessoal. Ok, o x do A é 2 e o y é 3, certo? Os dois números são positivos. Então, pessoal, a fórmula seria x maior que 0, ou seja, indica que o x é positivo, e, ou seja, aquele símbolo que nós damos na filosofia e a matemática, que é a conjunção, ou pronto, aquele chapéuzinho para baixo, que é i, y maior que 0 também. Portanto, x maior que 0 e y maior que 0. Ok? Pronto. Então é basicamente isso a fórmula. É só isso para 5 pontos, pessoal. Ah, era basicamente isso, porque os dois números são positivos. Ok? Pronto. 2.3. Ui. Supõe que b é menor que 0. Indica ao quadrante que situa os pontos. Já agora, o A é a abscissa do ponto A, pronto, do exercício 2. Portanto, a abscissa do ponto A, pessoal, é 2, ok? A gente sabe disso.
Agora, pessoal, suponho que B é menor que zero. Se o B é menor que zero, tem que ser um número negativo, pessoal, ok? Mas já falámos disto. Então vamos imaginar que é menos 2. Pronto. Então vamos lá fazer. Podia ser um número qualquer, mas eu, obviamente que vocês tinham, era recomendável vocês escolherem um número inteiro. E, obviamente, e não sei como é que nós já vamos nos 5 minutos. Pronto. A. Portanto, temos A, A, B, certo? Então, pessoal, o que é que nós temos de fazer? Então, nós basicamente temos que simular isto, geometricamente. Ou seja, A, portanto, vai ter coordenadas AB. E quais são essas coordenadas da AB? Vai ser 2 menos 2, certo? E é basicamente isso, 2 menos 2. Porquê? Porque A é 2, a gente já sabe porque é o A da abscissa de- é a abscissa do ponto A do exercício 2. Portanto, já sabemos que a abscissa é 2. E a ordenada é menos 2 porque foi o nosso número imaginário. Pessoal, podia ser qualquer número, desde que seja negativo, está certo. Portanto, podia ser menos 1, menos 3, menos 4, menos 7, menos 29, menos 300. Pronto, vocês perceberam. Então, o B tinha que ser negativo. Então, ficava 2 menos 2, por exemplo. 2 menos 3. 2 menos 4. Pronto. Ahm, e pessoal, isto agora é em que quadrante? Portanto, a abscissa é positiva e a ordenada está negativa. Qual é o quadrante para isso? Ora, se. Pronto, se a abscissa é positiva, então só pode ser os da direita. E agora, se a ordenada está negativa, então só pode ser a de baixo. Então, o ponto A está situado aqui. Ok? Pronto, estamos a falar de outro ponto A neste caso. Mas pronto, está situado aí, pessoal. Então, qual é esse quadrante? É o quarto quadrante, ok, pessoal? Esse é o quarto quadrante. E agora vamos falar da B, que aqui muita gente teve mais confusão. A B, portanto, aqui continua, portanto, temos aqui um A e um menos B. Portanto, o A continua na mesma, não é? É a abscissa, continua a ser 2, não é? Não é not much of a big deal, you know? Mas agora, pessoal, nós temos aqui um menos B, pessoal. Ok? Temos aqui um menos B. Isto era um truque, pessoal. B é menor que zero, negativo. Temos aqui um menos B, também é negativo. Negativo com negativo dá mais. Ou seja, aqui o B ficava mais. Ou seja, A mais e B mais. Ok? E portanto, se o A estiver positivo e o B também estiver positivo, significa que só pode ser o primeiro quadrante. Ou seja, onde o A inicial está posicionado. Ok? Portanto, era básico que ficava no positivo. Ok? Menos com menos dá mais. Era uma partida, pessoal. Portanto, A, quarto quadrante, B, primeiro quadrante. Pronto. Enfim, vamos lá continuar. 2.4. Ui. Calcule determinando K e M. E portanto, o K. Portanto, já vamos falar do quadro. Então, pessoal, isto é muito básico. Então, qual é a regra do terceiro quadrante? Aliás, qual é a fórmula do terceiro quadrante, como aí pede? Era x menor que zero e y menor que zero, certo? Está aqui. X menor que zero e y menor que zero, certo? Então, o nosso x, pessoal, é o k mais 4. E o nosso y é o m menos 1. Pessoal, se vocês erraram nesta, tenho pena. Porque era só fazer isto. Portanto, k mais 4 menor que zero. Portanto, nós temos de passar tudo para um lado e do outro lado fica zero. E m menos 1 menor que zero. Então, a única coisa que estava a fazer era passar os números para o outro lado e desaparecer o zero. Ou seja, ficava p igual a k menos 4, k menor que menos 4, portanto o k passava para o outro lado, o 4 passava para o outro lado e ficava negativo, ficava k menor que menos 4 e m menor que 1, porque o menos 1 passa para o outro lado e fica 1 e o 0 desaparece. E pessoal, é isto! Ou seja, o k é menos 4 e o m é 1. É literalmente isto, pessoal, eu juro. Era só isto. É por isso que eu vos tinha dito. É por isso que eu vos tinha dito. Aproveitem para ter a maior parte dos pontos possível nisto dos referenciais cartesianos, ok? Porque isto é só pontos gratuitos. Pronto. 2.5 adiciona uma reta paralela ao ponto A com o abscissa menos 1. É básico, pessoal. Vocês bastava chegar aqui ao gráfico e
encontrar a linha onde dizia menos um, portanto, dizia não, vocês tinham que encontrar onde aparecia menos um, portanto, é este assim aqui, e bastava desenharem uma linha, uma reta paralela a A, portanto, A está vertical, a tracejado, portanto, faziam a tracejado. Até porque aqui diz com abscissa menos um. Ou seja, a abscissa vocês tinham que fazer aquelas linhas verticais aqui. E portanto, era só isso, era só fazer uma reta na abscissa menos um, que é esta. Pronto, e é isso. 3. Pronto, 3. Representa em termos de semiplanos segundo a seguinte inequação. Pessoal, eu não vou apresentar no quadro, peço imensa desculpa, mas é basicamente vocês tinham que, portanto, ver a regra. Portanto, era y menor, certo? Então só podia ser um semiplano aberto inferior. Ou seja, era este aqui. Pronto. Então, o semiplano tinha que ser atracejado, não é? A reta. E tinha que estar a colorir para baixo, pessoal. Ok? Pronto. Então, e, pessoal, a coordenada da ordenada tinha que ser 5. Ok? Portanto, era este aqui. Pronto. Eu não vou desenhar no quadro que isto é trabalho. Sorry, not sorry. 4 representa o seguinte gráfico por uma inequação. Então, neste gráfico nós vemos que é uma reta vertical, ou seja, só podia ser x e não y. Portanto, e como não está tracejado é menor ou maior e com igual, maior ou igual ou menor com igual. Mas a gente vê que os traços estão a ir para a direita, certo? Então se os gráficos, então se os tracinhos, pronto, colorido entre aspas está a ir para a direita, então significa que tinha que ser, o x tinha que ser maior, ok? Portanto ficava x maior ou igual a menos 3. Porquê menos 3? Porque está aqui a aparecer o número aqui, menos 3. Okay. Portanto ficava, a inequação é x maior ou igual que menos 3. É isso. 5. Qual será a projeção ortogonal do ponto A? Portanto, o ponto A é este. E pessoal, a única coisa que vocês tinham que fazer era mudar a coordenada da ordenada. Ou seja, quando eu pergunto qual será a projeção ortogonal, eu pergunto tipo, qual será a ordenada. Qual é a coordenada do ponto A. Só que pessoal, vocês até fizeram bem, alguns de vocês. O único problema que vocês fizeram, eu tive que descontar, é que vocês não puseram a linha. Atenção, quando um ponto sofre projeção ortogonal, vira esse ponto linha. Neste caso estamos a falar do A, portanto fica a linha. Atenção. Portanto fica menos 5. Portanto, as coordenadas são menos 5, 4, certo? Só que pessoal, a projeção ortogonal é quando o ponto cai até o eixo das abscissas. Portanto, se cai no eixo das abscissas, fica aqui, certo? Fica aqui neste pontinho, certo? Então, se fica nesse então, se o ponto fica no eixo das abscissas, então ficará menos 5, 0. Portanto, qual será a projeção ortogonal do ponto A? Menos 5, 0. Pessoal, a maioria das perguntas de projeção ortogonal, a única coisa que vocês precisam dizer é as coordenadas e normalmente a ordenada é sempre 0. Ok? Ou é abscissa 0 ou a ordenada 0. Depende. Ok, pessoal? Depende. 6. Atento no gráfico. Pronto. 6.1 indica as coordenadas do ponto A. Portanto, o ponto A está aqui. Certo? O ponto A está aqui. Certo? As coordenadas, pessoal. Então, se a área esta é 3, então as coordenadas serão x3. Ok? Porque x3, porque o A está no... O A, pessoal, o A está no eixo das abscissas. Está no eixo do x, certo? Então, se o A está no eixo do x, então será x3. O y é 0, porque está longe do y. E o eixo do z é... o eixo do z é 0, ok? O eixo do z é 0. Pronto, vamos ao próximo.
o B, pessoal, o B está aqui, certo? O B está aqui. Então, pessoal, o B, pessoal, o B... desculpa, o B não é para fazer. C. O C, pessoal, o C está... O C está aqui. Ora, pessoal, até pus aí a tracejado para vos ajudar. Porquê é que eu pus tracejado? Era para conectar o eixo X com o eixo Y. Ou seja, o C terá coordenadas 3, 3, 0. Ok? Pronto. Portanto, 3, 3 para o X e o Y porque estão conectados. E X, 0 porque está na margem. Portanto, está como horizontal ao eixo. Pronto, ao eixo que separa o Z dos outros, ok? Pronto, mas isso já. A seguir é o D. O D está aqui. E o D, pessoal, está no eixo do Z e está em cima. Então, será 003, ok? Será 003, porque não está no eixo do X nem no eixo do Y. Pronto. A seguir, não temos que fazer o E, o F. O F, pessoal, o F está um degrau mais acima. Isto era uma rasteira. Pronto. O F é 0x, porque está no eixo do Y, portanto, 0x, 3y. Mas, pessoal, o Z é assim, o Z não é 0, ok? E o Z também não é 3. Porque se o Z fosse 3, estava neste quadrado. Mas como está um degrau mais acima, será o dobro. Ou seja, em vez de ser 3, será 6. Então, aqui é 3 e aqui é 6. Ok? Portanto, o F tem Z6. Ok? E por último temos o G. Portanto, o G está aqui. E o G, pessoal, terá X3. Ok? Porque está aí perto do eixo do X. X3. Terá Y menos 3. Ok? Porque está na parte tracejada do Y. Então, como está na parte tracejada do Y, então terá Y negativo. E o Z é 0. Porque está... Pronto, então o G terá Z0 porque está efetivamente no eixo que separa... Está no eixo do Y. Ok? 6.2. Apresente a reta EF sobre uma condição. Ok, pessoal. Vocês têm que olhar para as coordenadas de E e as coordenadas de F. As coordenadas de E nós não fizemos, mas são... As coordenadas de E são... X0, Y3 e Z3. Z3 porque está neste degrau. Ok? Pronto, então 033, certo? E as coordenadas do F são 036. Portanto, vou repetir. E 033 e F 036. Agora, qual eixo X, portanto, X, Y ou Z, tem os dois em comum? É o X, é o Y ou o Z? É o Y, porque os dois têm 3, exatamente. Portanto, o X, um tem 0, o outro tem 0. Não, pera. Ok, peço imensa desculpa. Na realidade, eles têm o X e o Y em comum, ok? Pronto, então significa que a condição será x igual a 0, porque os dois têm o x igual a 0, e y igual a 3, porque os dois têm y igual a 3. Agora o z, os dois têm diferente, um tem 3, outro tem 6, ok? Mas é isso, ok? X igual a 0 e, que é o chapéuzinho para baixo, y igual a 0, ok? Y igual a 3. Em que plano se situa essa reta? Portanto, a reta EF situa-se no plano X ou Z, ok? 6.3. Qual dos pontos pertence à quarta octante? É o G. É o G, porque está acima do Z e tem o Y negativo. Tem o Y negativo, pronto. É isso. E 7, agora vamos fazer 7. Calculo a distância entre os dois pontos. Portanto, o A é 5, 6 e o B é 3, 2. Então vamos lá. Pessoal, a distância é, portanto, a raiz de XA menos XB elevado a 2
mais entre parênteses y(a) menos y(d) elevado a 2, tudo entre nas raízes. Portanto, colocando as coordenadas ficará assim, certo? Depois vocês calculam os parênteses, portanto 5 menos 1 dá 4, mais, mais menos 1, portanto 3 menos 4 dá menos 1 elevado a 2. E pessoal, isto portanto dá 4, fica 4 elevado a 2, mais, entre parênteses, menos 1 elevado a 2. Isto pessoal dá raiz de 17, porquê? Porque 4 elevado a 2 dá 16. Mais, este que fica positivo, 1 elevado a 2 dá 1, então fica 17, ok? Portanto, a resposta, a distância é raiz de 17. 17 não dá para decompor porque é um número primo e é isso. E depois fica assim, ok? Enfim, pessoal, próxima pergunta. 8. Observa o segmento reta. Portanto, temos aqui, não é? O segmento reta. As coordenadas de A era 1, 3, 2. E as coordenadas de B era 4, 7, 2, certo? Então, pessoal, a única coisa que vocês tinham de fazer, portanto, para calcular o C, pessoal, era o ponto médio. Porque o C está no meio da reta. Ora, se o C está no meio da reta, é porque é um ponto médio para calcular, ok? Então, isto ficará assim. E pessoal, isto colocando na fórmula do ponto médio, ficaria XA mais XB a dividir por 2, portanto este é o ponto médio e é igual a isto, vírgula, para separar as coordenadas, vírgula, YA mais YB a dividir por 2, e depois vírgula, ZA mais ZB, porque isto está no espaço, certo? Então, isto dá, portanto, 1 mais 1, 1 mais 4 dá 5, 5 a dividir por 2 dá 2,5, mas, pessoal, vocês deixam em fração, portanto fica 5 meios. Depois, 3 mais 7 dá 10, 10 a dividir por 2 dá 5. E 2 mais 2 dá 4, 4 a dividir por 2 dá 2. Ok? Portanto, isto seria o ponto médio e isto seriam as coordenadas do ponto C. Portanto, cálculo C, pessoal, eu podia ter dito cálculo as coordenadas de C, mas eu acho que isso assim ficava a pergunta demasiado fácil. Então, eu acho que isto bastava. Ok, pessoal? Pronto, então isto era basicamente só fazer isto para calcular o C. You did it. Enfim, pessoal, próxima pergunta. Calcule a mediatriz dos seus pontos. E acho que esta é a parte mais difícil do teste. Mas bora lá calcular então. Então, vocês pondo. Esta era gigante. Portanto, a fórmula era x menos x. Raiz de x menos x, entre parênteses x menos xb elevado a 2, mais entre parênteses y menos ya elevado a 2, igual a raiz de, entre parênteses x menos xb elevado a 2, mais entre parênteses y menos yb elevado a 2. E vocês sabem que tinham que usar casos notáveis. Então, primeiro, vocês ponham tudo entre parênteses. Para quê? Porque é que pomos... portanto, isto são duas equações que vocês têm de fazer ao mesmo tempo. A primeira coisa que vocês tinham de fazer era pôr tudo entre parênteses. No caso, ficava... esta primeira parcela toda entre parênteses elevado a 2. E a segunda parcela também entre parênteses tudo elevado a 2 também. Para quê? Porque para cortar com as raízes. Cortam-se as raízes, assim já não têm de se preocupar com as raízes. Pronto. A seguir fica assim, pessoal. Ok? Isto será... o que vocês teriam que fazer. Vocês tinham que passar isto para casos notáveis, pessoal. Esta é a fórmula dos casos notáveis. Portanto, o x é o A e o 2 é o B. Portanto, ficava x elevado a 2 menos 2x. Portanto, 2A, 2 vezes A, que é 2 vezes x. 2x vezes menos 2. Porquê vezes menos 2? Porque é A vezes B. Então, 2x vezes menos 2, ok? Mais 2 elevado a 2. Porquê 2 elevado a 2? Porque é B. E o 2 é o B. B elevado a 2. 2 elevado a 2. Depois isto aplica-se também com o resto. Portanto fica y elevado a 2 menos com os outros parênteses. Porque vocês tinham que fazer esta cena dos casos notáveis 4 vezes, ok? Então vocês faziam y elevado a 2 menos 2y vezes entre parênteses menos 1 mais 1 elevado a 2. Igual a x elevado a 2 menos 2x vezes entre parênteses menos 1 mais 1 elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 2y vezes entre parênteses menos 4 mais 4 elevado a 2. Então, eu disse-vos para cortar quando eram iguais. Quando eram iguais, temos aqui um x elevado a 2 e outro x elevado a 2 iguais, então pode-se cortar. Tal qual como aqui temos um y elevado a 2 e o outro y elevado a 2. Corta-se, ok? Então,
Qual cortar, pessoal? Nós não cortamos estes dois porque não podemos cortar. Portanto, está aqui menos 2x, menos 2x. Não cortamos só por serem iguais. A gente não corta porque já estão a calcular com outro que vai mudar os seus valores. Portanto, ficará 4x, porque menos 2x vezes, entre parênteses, menos 2 dá 4x. 4x mais 16. Olá. Então, enganei-me, não é 16, é 4. Mais 2x, 2x, 2y, porque 2 vezes 1 dá 2, portanto 2y. Mais 1, porque 1 elevado a 2 dá 1. Isto está igual a, portanto, da próxima equação, 2x mais 1 mais 8, 8y, porque 2 vezes 4 dá 8. Mais 16, 4 elevado a 2 dá 16, certo? Pronto. Então, isto pessoal, agora o que é que vocês têm que fazer? Separar as letras dos números. Letras para a esquerda, números para a direita. Então, as letras já estavam da parte esquerda da equação, portanto 4x mais 2x, não há diferenças. Só que depois aqui tínhamos um 4, o 4 passa para o outro lado e fica negativo. E tínhamos também aqui o 1, o 1 também tem que passar para o outro lado e fica negativo. Então fica menos 4, menos 1, menos, ou seja, dá menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 mais 16 dá 12. Então a equação ficava 4x mais 2y igual a 12. Ok? Não sei se isto está correto, mas deve estar correto. Ok? Enfim, pessoal. E para a última pergunta, finalmente temos uma circunferência, não é? E pessoal, era só para dizer, para vocês porem isso numa condição. Então, a única coisa que vocês precisavam de calcular aqui era o raio, né, pessoal? Eu tinha-vos explicado como é que se calculava o raio. Mas pronto. Qual é a primeira fórmula de circunferência? É, entre parênteses, x menos a elevado a 2. Mais, entre parênteses, y menos b elevado a 2 igual a r. R elevado a 2. Ok? Até porque se fosse menor ou igual, aí seria círculo. Ok? Mas estamos a falar de circunferência, então é igual a r elevado a 2. Então, como é que vamos descobrir o r, pessoal? Então, pessoal, para calcular o raio, vocês tinham que pôr as coordenadas da circunferência, não é? Menos 0. Então fica. Então, pessoal, para calcular o raio, pessoal, o que vocês têm que fazer é pôr raio igual a raiz de, entre parênteses, 5 menos 0 elevado a 2, né? Porque é menos 0? Porque nós só estamos a falar de uma coordenada, ok? Com dois pontos. Com dois pontos. Portanto, uma abscissa e uma coordenada. Uma ordenada. E, portanto, ficaria entre parênteses 5 menos 0. Não temos ninguém. Elevado a 2 mais raiz. Mais entre parênteses 2 menos 0 elevado a 2. Então, o que é que acontece, pessoal? Estes dois expoentes. Estes dois expoentes cortam com a raiz, pessoal. E fica só 5. Fica 5 mais 2, pessoal. Ok? Isto 5 mais 2. Vocês podiam fazer 5 menos 0, mais 2 menos 0, mas vai dar tudo ao mesmo, ok? Portanto, na realidade o raio fica 5 mais 2. E portanto o raio dá 7. Ok? Porque 5 mais 2 dá 7, né? Então, pessoal, a condição ficará entre parênteses x menos 5. O 5 que é a abscissa, elevado a 2. Mais, portanto, isto é para apresentar uma condição. Mais, entre parênteses, x menos 2, que é a ordenada, elevado a 2. Igual a 7, ok? Não é menor ou igual, ok? Porque isso é o círculo. É igual, ok? Igual a 7. Mas é isso, pessoal. E é isto, pessoal. Eu irei ficar por aqui. Esta foi a aula. Muito negativa. Já estava à espera. Mas enfim, pessoal. Eu tenho muita matéria para dar. Muita mesmo, muita. Estou a olhar aqui tudo. A brincar comigo. Enfim, pessoal. Eu irei ficar por aqui. E tchau, tchau, pessoal. Ainda tenho 2 testes para fazer. Espera. Um teste para fazer. Tchau, pessoal. Não, 2 testes para fazer. Tchau, pessoal.